Boa noite, pessoal. Hoje eu tenho um assunto muito interessante para tratar com vocês: desistência voluntária e arrependimento eficaz. Imagina você que num desses concursos por aí, relacionado à parte geral do Código Penal, tem uma questão da seguinte forma: em relação à desistência voluntária, analise as assertivas abaixo. 1. A desistência voluntária se caracteriza quando o agente que pratica a conduta pensa: posso prosseguir, mas não quero. 2. Na desistência voluntária, depois de já ter praticado os atos executórios suficientes para a execução do crime, o agente resolve tomar providências aptas a impedir a produção do resultado. 3. A desistência voluntária é admitida nos crimes unissubsistentes. É correto afirmar que: letra A, apenas o item 1 está correto. Letra B, apenas o item 2 está correto. Letra C, apenas o 2 e 3. Letra D, 1, 2 e 3. E agora? Sei que não prestou atenção na minha aula, não lembra qual que é a diferença de desistência voluntária e arrependimento eficaz, e vai ficar na dúvida: é letra A, letra B, letra C ou letra D? Então nós vamos aqui discorrer um pouquinho sobre o assunto, depois a gente volta na questão, tá bom? Desespera não, no começo é assim, depois você acostuma. Vamos lá no assunto, tá bom? O que se trata esses dois institutos da parte geral do Código Penal? Gente, presta atenção que isso é muito importante. Isso não cai em concurso, não, despenca, tá? O artigo 15 do Código Penal fala que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos praticados. Repetindo: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos praticados. Nós temos aqui dois institutos do Código Penal previsto na parte geral, artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Para nós falarmos sobre esses dois institutos, nós temos que lembrar lá do iter criminis, que é o caminho do crime. O que é o iter criminis? Na verdade, o iter criminis nós temos 5 atos. O iter criminis é o caminho, é a preparação. O agente pensa em fazer determinado ato previsto na lei como crime. Então esse pensar é a cogitação, ele está cogitando. É a primeira parte do iter criminis. Cogitação, a segunda é a preparação, a terceira é a execução, consumação e exaurimento. O nosso Código Penal, nós vimos na aula passada que o artigo 14 fala que, iniciados os atos de execução, não se consumar por circunstância alheia à vontade do agente, tá? Então seria uma tentativa. Então o nosso Código Penal não pune os atos de cogitação e os atos de preparação. Entende-se que há uma tentativa de crime, uma tentativa de um ato injusto e criminoso previsto no nosso ordenamento penal criminal como crime a partir do momento da execução, iniciados os atos de execução, tá? Então cogitação, preparação não são punidos. A pessoa pensou em praticar um crime, pensou em assaltar o Banco do Brasil, tá? Começou a preparar, comprar a ferramenta, desenhar mapa, escuta, essa coisa toda, não significa que há uma tentativa de crime. O Código Penal pune, a punição começa então a partir dos atos de execução. Se consumar, cumpriu todos os elementos do conceito do crime, da tipicidade.
Se não consumar por circunstância alheia à vontade do agente, então houve uma tentativa, tá? Agora, na consumação, cumpriu os elementos que ele queria, cumpriu a intenção do agente, aquilo que está descrito na lei. O exaurimento é aquilo que vai além da consumação. Por exemplo, a pessoa cometeu um homicídio e depois colocou fogo no cadáver. Colocar fogo no cadáver é exaurimento. O crime é matar alguém, a não ser que ele queira queimar o cadáver para esconder, né, ocultar o cadáver. Seria um outro crime, mas só o fato de colocar fogo no cadáver e deixar ali no local ali é um exaurimento do crime. Então também não é punido esse exaurimento, tá? Pode contar lá na hora da aplicação da pena, a frieza do indivíduo, essa coisa toda. Mas o que interessa para nós no direito penal é os atos de execução e a consumação. Quando eu falo desistência voluntária, significa o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Ele iniciou os atos de execução, parou, por livre e espontânea vontade. Tá? Ele pensa em fazer um assalto numa residência, pula o muro, de repente, por livre e espontânea vontade, não tem cachorro, não tem alarme, não tem nada. Não vou continuar. Ele volta, pula o muro de volta e assim por diante. Ele pensa em matar o seu desafeto, né? Ele inicia os atos de execução, chega até a dar alguns golpes, chega a até dar tiro, alguma coisa assim, mas voluntariamente ele desiste de continuar, de prosseguir nos atos criminosos. Então isso é desistência voluntária. Só que essa desistência tem que ser eficaz, tem que ter eficácia na desistência. Se ele desistiu e a pessoa morreu, consumou, tá? Agora, se ele desistiu e não aconteceu nada, ele só responde pelos atos praticados. Imagina que ele deu um tiro no desafeto dele e às vezes nem pegou. Se caso ele continuasse, descarregasse a arma toda sem desistir do crime, mesmo que não tivesse pegado, a gente chama de tentativa branca, ele responderia por tentativa. Tá? Agora, se ele dá um tiro e não pega o tiro, tá? Ou seja, ele já praticou alguns atos de execução, ele desiste voluntariamente. Tá? Então ele só vai responder por quê? Disparo de arma de fogo. Tá? Ou às vezes posse de arma, alguma coisa assim, se não tiver legalizado. Caso ele tenha dado algum tiro e tenha acertado, ele desistiu de descarregar a arma, desistiu de descarregar o revólver na pessoa. Se ele desistiu voluntariamente, ele não vai responder por tentativa de homicídio, ele vai responder por lesão corporal. Tá? Porque que fala, só responde pelos atos já praticados. Não vai responder pela intenção do crime, porque ele desistiu voluntariamente. Tá? Não consumou porque ele desistiu, não foi por circunstâncias alheias à vontade dele. Ah, professor, mas ele escutou a sirene da polícia, ou às vezes até da ambulância, achou que era a polícia e vazou. Aí não foi uma desistência voluntária. Ele foi, na verdade, foi levado a pensar que estava em situação de perigo. Né? Escutou o barulho do vizinho chegando, alguma coisa, também desistiu. Não foi voluntário. Então a desistência tem que ser realmente voluntária. E o outro instituto, que é o arrependimento eficaz. Qual que é a diferença da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Gente, na desistência voluntária, ele parou, ele iniciou os atos executórios e parou. Certo? Ele já tinha adiantado no iter crimes, porque o nosso Código Penal, artigo 14, fala que iniciados os atos de execução, o crime não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente, então é tentativa. No caso, se ele iniciou os atos de execução e voluntariamente ele desistiu, então houve uma desistência voluntária. Agora imagine o seguinte, ele praticou todos os atos de execução, arrependeu, praticou uma outra ação para evitar o resultado. Imagina que ele deu tiro no desafeto dele, descarregou a arma. Um pegou no pé, outro pegou no joelho, um pegou no ombro, ele pensou, foi perto do coração, e ele viu o cara sofrendo aquela coisa toda, ele arrependeu, pega o cara, corre para o hospital e pede, pelo amor de Deus, salva, faz o que for preciso. O médico faz cirurgia, aquele punhado de coisa lá, e salva a vida do
desafeto dele. Ele vai responder por tentativa de homicídio? Não. Vai responder também por lesão corporal. Eu tenho um exemplo clássico, os alunos gostam demais desse exemplo. Leozinho odeia a sogra, Dona Esperança. Gente, se você é solteiro, não arruma sogra com o nome de Esperança não, que é a última que morre. Leozinho já tinha tentado de tudo, nada. Leozinho pensou o seguinte: eu vou fazer de uma forma que ninguém vai descobrir. E ele pesquisou e ficou sabendo de um veneno lá que não deixava sinal, não deixava marca nem nada. Ele falou assim: é o crime perfeito. Imagina que no café da manhã, toda amável com a sogra, preparar aquele café tranquilo para ela, aquela coisa toda. A esposa dele até acha estranha aquela relação toda, porque ele não suportava muito a Dona Esperança, não. Mas tá, acreditaram que ele estava bonzinho, que ele tinha, né, estava gostando da coitada da véia, e resolve ministrar no café da manhã dela esse veneno, que não tem cheiro, não tem gosto, não vai ficar depois a perícia, não vai constatar essa coisa toda. Mas ele dá o veneno no café da manhã, a véia toma, e ali mesmo na mesa ela começa a ficar estranha. O olho parado, começa aquela sensação esquisita, aquele trem, e dá tipo uma convulsão nela, ela começa a babar aquele trem, e cai no chão, começa a vomitar tudo, aquele trem do outro dia, aquele trem. Ela imagina que ela tinha comido macarrão no dia anterior e começou a sair aquela coisa toda, digestão de véia é ruim, né? E sei que ela começou a vomitar aquela coisa toda, né, canarqueira. Leozinho bate o olho, quando ele viu aquela situação toda, ele arrepende. Depois que ele arrepende, ele começa ali a fazer tudo correndo ali para tentar salvar a velha. Vai tentar limpar a boca dela, que ela enrola a língua, que ela toda enfia o dedo na boca dela, aquele trem cheio de vomitar de macarrão do dia anterior, aquele trem esquisito. E ela passando mal, a dentadura dela sai junto com vomitada, aquele trem todo, e ele resolve fazer uma respiração boca a boca lá tal, e corre com ela para o hospital e salva a véia. No hospital descobre que ela tinha ingerido um veneno. E posteriormente, através de perícia, muita coisa, descobre que foi Leozinho. Mas descobriram também que ele arrependeu e que ele fez todo o possível e impossível para salvar a vida dele e salvou. O arrependimento dele foi eficaz. Ele vai responder por tentativa? Não, porque houve um arrependimento eficaz. Caso ela tivesse morrido, o arrependimento não foi eficaz, não teve eficácia o segundo ato que ele praticou. Então, se não teve eficácia o segundo ato que ele praticou, apesar de tudo, né, dele ter boca a boca, naquela coisa, que a boquinha vomitada, murcha, sem dentadura, aquela coisa toda, ele ia responder pelo crime de homicídio, tá? Com qualificador, um punhado de coisa. Mas, então se pergunta, qual que é a diferença, então, desistência voluntária e arrependimento eficaz? Na desistência voluntária, ele parou os atos executórios, ele não chega ao final. Ele para os atos executórios, não dá continuidade no crime, certo? Porque ele desistiu voluntariamente. No arrependimento eficaz, tá? Ele pratica todos os atos executórios e pratica mais outros fatos para poder salvar a vítima da ação criminosa dele. Se teve eficácia nessa ação criminosa, maravilha. Agora, se não teve eficácia, ele vai responder pelo crime, tá? Então, o que vai diferenciar exatamente a desistência voluntária do arrependimento eficaz é exatamente isso. O interessante é que a doutrina fala aqui da desistência voluntária, que iniciados os atos de execução, pode acontecer que o resultado almejado não se concretiza em decorrência da conduta voluntária e eficaz do próprio agente, do próprio executor, desistência voluntária, tá? O arrependimento eficaz, terminados os atos executórios,
o agente pratica outro ato para impedir o resultado. Para que o arrependimento se produza, tá? A nova ação tem que ter eficácia para impedir o resultado danoso, tá? Na desistência voluntária, refere-se a lei aos casos de tentativa abandonada, ou seja, você iniciou os atos executórios, mas você abandona, tentativa abandonada, em que por razões de política criminal, segundo alguns, se estimula o agente a não consumar o delito e retroceder, embora alguns entendam que o dispositivo trata de casos de isenção de pena, tá? Ou extinção de punibilidade. Isenção de pena ou extinção de punibilidade. Por quê, gente? O Código Penal pune a partir dos atos de execução. Mas nesse caso específico da desistência voluntária e arrependimento eficaz, abre essa extinção de punibilidade ou atipicidade do crime, tá? Então a desistência voluntária e arrependimento eficaz traduzem a exclusão da tipicidade. O fato deixa de ser típico, antijurídico e culpável, tá? Porque é lógico que a lei quis assim, né? É um instituto muito interessante. No fato, não há tentativa típica. Interrompida a execução por vontade do agente, ou se por vontade não há consumação, é evidente que falta adequação típica, tá? Pelo não preenchimento do segundo elemento da tentativa, que é a não consumação. Não consumou porque, no primeiro caso, ele desistiu de continuar os atos executórios. No segundo caso, ele pratica uma outra ação para evitar o resultado, tá? Na desistência voluntária, o agente, embora tenha iniciado a execução, não a leva adiante, desistindo da relação típica, tá? Então, gente, esses dois institutos, prestem bastante atenção, estudem, é muito simples de entender, muito fácil de entender, tá? Porque ele não cai em prova, ele despenca. Dito isso, nós podemos afirmar que somente a assertiva 1 está correta. Por quê? Letra A. Na desistência voluntária, nós vimos que o agente inicia os atos de execução e para, por livre e espontânea vontade. Então, a assertiva A fala o seguinte: a desistência voluntária se caracteriza quando o agente que pratica a conduta pensa: posso prosseguir, mas não quero. Ele interrompeu os atos de execução por livre e espontânea vontade. Então, letra A. O inciso 1 está correto, que é a letra A. Letra B. Letra B. Na desistência voluntária, depois de já praticado os atos executórios suficientes para a execução do crime, o agente resolve tomar providências para impedir a produção do resultado. Gente, isso é arrependimento eficaz. Gente, se você errar isso na prova e eu encontrar com você depois, você me contar isso, eu vou te dar um murro na orelha para você prestar atenção. Quando o agente pratica todos os atos executórios e depois pratica um outro ato para impedir o resultado, isso é arrependimento eficaz. A desistência voluntária, ele desistiu antes de terminar os atos executórios. No arrependimento eficaz, ele pratica todos os atos executórios e depois pratica outra ação. Tá vendo? É tão simples, mas na hora do concurso a coisa pega. O inciso 3, que vai falar: a desistência voluntária é admitida nos crimes unissubsistentes. Gente, nós vimos que os crimes unissubsistentes são aqueles praticados com uma única ação. Se praticou uma única ação, não tem como desistir antes de terminar os atos executórios. Percebe? Então é raciocínio, é lógica. Então nos crimes unissubsistentes eles não vão admitir o arrependimento, a desistência voluntária. Porque a desistência voluntária, o que caracteriza dela é iniciar os atos executórios, ele paralisa, ele não chega ao fim. Nos crimes unissubsistentes, apenas com uma única ação, se praticou, não tem como desistir. Pode às vezes até acontecer o arrependimento eficaz. Com uma única ação, depois ele pode ver a possibilidade de praticar uma outra ação para evitar o resultado. Aí no arrependimento eficaz eu até concordo
com quem elaborou a questão, que poderia ser nos crimes unissubsistentes. Tá bom? Mas então fica aí. A resposta correta é letra A. Tá bom? Fica aí com a gente. O PRN Concursos sonha com você. Tá bom? Abração.